Muito bem, estamos de volta. Olha, daqui a pouco, só destacando mais uma vez, vai rolar coletiva na Cidade do Galo. Eu acredito que seja para a despedida do técnico Diego Aguirre, mas é importante que a gente veja o que ele disse ontem após o jogo, né? Se disse triste, tá? Achei ele abatido, é impressionante. Inclusive, vamos falar ao vivo lá da Cidade do Galo, hein? Fique ligado aí, daqui a pouco. Eu achei ele abatido, né? Era o símbolo da derrota e tal. Vamos, põe aí, roda aí. Claro que era el sueño de todos nós e temos trabalhado muito para poder passar, para poder avançar e bueno, coisas que aconteceram fizeram que não pudiéramos lograr el objetivo, pero lógicamente que estamos todos tristes porque estuvimos muito perto. Acho que a postura do Aguirre ontem, inclusive depois do jogo no Twitter, e o Twitter é excepcional depois do jogo, dá para fazer uma resenha legal. Eu coloquei alguma coisa do tipo, o medo do Aguirre foi para o primeiro jogo da decisão. Primeiro que ele focou tudo para cima da Libertadores. Então, automaticamente, a Liga e o Campeonato Mineiro, que não vale muita coisa não, mas se tem foco na Libertadores, precisa ser ousado na Libertadores. Então, ele foi no primeiro jogo para perder de pouco ou empatar. E ontem foi duro ver o medo dele, assistir o medo dele em partir para cima do São Paulo, tendo mais jogadores técnicos em campo. Abrindo mão disso para escalar Patrick, que fez talvez a pior partida dele desde a chegada do Aguirre, e também ter colocado o Carlos. Aí ele ganha em recomposição, ocupação de espaço, força física, mas a bola queimava no pé de cada um deles. O Atlético não conseguiu articular toque de bola. Ah, mas e os gols? Ok. Os primeiros 15 minutos, eu estava até dizendo na Band News ontem, que lá no Sul eles falam que o Aguirre, se eu estiver errado na palavra, vocês me desculpem, mas alguma coisa do tipo, faz um rodeão nos primeiros 15 minutos, tenta fazer um gol, 2 ali, depois o time morre, e foi o que aconteceu. E aí depois bola longa, cruzamento, e a coisa acabou degringolando. Eu preciso saber de vocês o que vocês pensam, começo com você, Eduardo, o que você pensa sobre o que aconteceu até aqui e sobre o que pode acontecer a partir dessa coletiva, que tudo indica que será a demissão do técnico Diego Aguirre. Eu preciso que vocês sejam sucintos nas avaliações para a gente ter mais tempo para debater, por gentileza. Um abraço, Everton, telespectador. Nessa hora até o jogo fica em segundo plano, né? Porque vai cair treinador, Sim. Quem que vai assumir, o jogo já passou. Eu ouvi atentamente o que você falou, a questão de ser mais ousado, só que a própria trajetória do Edgardo Balsa na Libertadores joga tudo que você falou por água abaixo. Ele tem 20 jogos como treinador, jogando fora de casa na Libertadores, ganhou 1. E é bicampeão da competição. Tem 4 semifinais. Então, é um negócio meio que derruba o que você falou. A questão de ser ousado, que o Aguirre não foi no Morumbi. O São Paulo ontem foi ousado para fazer o gol dele ou foi um gol... Mas quem precisava ser ousado? O São Paulo foi ousado ao ter feito o gol, também não foi. O São Paulo não foi time ousado ontem a hora nenhuma, igual o Atlético não foi no Morumbi. Mas não foi na Libertadores. Então, às vezes... Não, o quê? O São Paulo não foi ousado na Sim, Libertadores toda. Então, essa questão de ousadia também, ela é muito relativa. Porque o Cuca, por exemplo, jogava lá fora, não fazia gol, tomava de 2, mas decidia que, ou seja, também não era muito ousado lá. Mas o equilíbrio, Eduardo? Calma, porque eu deixei você falar, você me deixou Mas falar. o equilíbrio, Eduardo? Então também não fazia gol. Ok, acho que os erros do Aguirre estão muito claros. Primeiro, ele escalou o Patrick, ok, escalou, mas já poderia ter tirado até no primeiro tempo. Porque o Patrick fez um primeiro tempo muito ruim e o que ficou no segundo tempo foi muito ruim também. Então acho que nesse ponto o Aguirre erra e demorou demais para tirar o Patrick. Os que entraram resolveram? Não resolveram muita coisa. Outra coisa, só ouço falar em Patrick e Aguirre, Aguirre e Patrick. O Vitor, que tem um crédito imenso e já deu uma Libertadores para o Atlético, ontem, na minha humilde opinião, foi o responsável pelo gol que o Atlético tomou. No primeiro, nem tanto. Foi a falha de quem estava marcando no primeiro pau, mas deu soco no ar. E no segundo, falhou feio. Assim como falhou contra o RT. Assim América. como você disse que falhou contra o América também, que eu acho que não. Então, a gente também precisa ter coragem para criticar as pessoas certas.
Eu só acho que estão julgando muito o trabalho do Aguirre em função de um campeonato mineiro. Se tem um cara que faz uma crítica ao Aguirre e que eu considero essa crítica muito correta, esse cara é o Cadu. Porque quem contratou o Aguirre, contratou um cara que faz rodízio. Ou é novidade o rodízio dele? Não, não é novidade, mas pode ser questionado. Quem contratou o Aguirre, contratou um cara que se preocupa muito com a organização defensiva. Ou é mentira o que eu estou falando? Agora, até em excesso. Agora, a crítica que eu elogio, que é a do Cadu, o Cadu não critica o Aguirre por fazer rodízio. E nem por fazer rodízio em excesso. Ele critica as opções do Aguirre. Aí a crítica é correta. Agora, quem critica porque faz em excesso, ele sempre foi assim. Então não trouxesse... Mas está errado, Eduardo. Mas está errado, Eduardo. Então não trouxesse o treinador. Agora, outra coisa... Ele foi a quarta opção, Eduardo. Outra coisa que eu não entendo... Essa entrevista do Daniel Nepomuceno pro Léo Gomes de ontem foi um negócio desastroso. A hora que ele pergunta... Cadê? Só solta aí a entrevista. Vamos ver qual que é. Tem gente que não sabe qual foi. Não era o que a gente esperava de jeito nenhum. O elenco está aí, não condiz com os resultados. Agora é pensar que vai fazer no futuro e vou para casa e isso decide depois. Presidente, é visível o descontentamento, então é passível de alguma mudança, já que, pelo que consta, você não está satisfeito? Não, ninguém está satisfeito. Se foi eliminado a Libertadores com o time desse, não tem como. Mas o time jogou bem, pelo menos os jogadores mostraram garra suficiente aí para ganhar o jogo, faltou mais um gol. Ele está demitindo o Aguirre pela eliminação da Libertadores. Claro que não, né, Eduardo? Claro que é, porque quinta-feira, depois do jogo contra o São Paulo, ele estava satisfeito com o Aguirre. Ele falou que estava. Ele falou que estava. Ele falou, pode ter mentido. Então, ele mentiu pode ter também. mentido. Então, ele mentiu. Pode ter mentido. Põe aí o que ele disse depois do primeiro jogo aí, por gentileza. Tá no ponto aí? Ok, nós temos aí. Daqui a pouco vai rodar. Ele mentiu também quando ele desmentiu os dois jornalistas da Itatiaia que falaram que ele procurou o treinador. Porque procurou. Então ele mentiu também. Porque ele desmentiu o Cláudio Rezende e o João Vitor Xavier, que deram a informação correta, e foi o presidente do Atlético que desmentiu. Então, peraí. Ele mentiu duas vezes na mesma coletiva. Então quer dizer... E outra, ele contratou o Aguirre sabendo disso tudo, de rodízio, de sistema de jogo e outra. Falar que com um elenco desse não pode perder Libertadores, gente, o Bayern de Munique já perdeu as últimas 4 Champions League com o melhor elenco da Europa. O Barcelona caiu nas quartas de final com o melhor elenco da Europa. Pode perder Libertadores com o melhor elenco, sim. Mais da metade dos títulos perdidos foram de times com melhores elencos. Então deixa eu te Baboseira essa entrevista coletiva. Na sua avaliação, a culpa da desclassificação é do presidente. O técnico não teve influência nenhuma. O presidente contratou o treinador errado na avaliação dele. Ah, então tá. Ok. Porque tudo que ele fala desse treinador, todo mundo já estava careca de saber. Peraí, você é a favor da permanência do Aguirre ou da saída? Se for para vir um treinador melhor... Não, se for não. Você é a favor da saída ou da permanência? Não, mas eu tenho que falar. Eu posso responder? Não, você já falou do jeito muito. que eu quiser? Não, mas você está se alongando. Você está se alongando. Você está se alongando. Se eu não posso responder do jeito que eu quero, não me pergunte. Corta o Eduardo para mim. Porque a culpa, o presidente está, na opinião do Eduardo, é culpado. Também. O presidente é culpado. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Futebol, você perde e você ganha. Quem paga a conta tem que cobrar. E quem foi contratado para fazer um bom trabalho, tem que fazer. O trabalho do Aguirre não é bom. Se ele é respeitado pelos atletas e é. Aliás, hoje pela manhã, fiz inclusive muita questão de saber disso. Os atletas apoiam a permanência dele, né? Agora, perdeu a Liga, tá tudo certo. Perdeu o Campeonato Mineiro, tá tudo certo. Perdeu para o URT, tá certo. Campeonato Mineiro vale nada. Tomou goleada do Tricordiano no Horto. Tá avaliando pelo Campeonato Tá tudo certo. Perdeu, não conseguiu ganhar o campeonato estadual, né? Mas quando chegou a final, bradaram aqui o seguinte: não, com o time reserva ele chegou à final e ganhou o quê? Perdeu o Campeonato Mineiro. Mas para muitos está tudo certo. Proibido de Para muitos está tudo certo. Regional, aí ele vai para o torneio que ele tem foco principal e se acovarda, porque o elenco dele é superior ao do São Paulo, sim. Ele se acovarda, se preocupa demais em defender e fica pelo caminho. Aí quem paga a conta não pode cobrar. Tem que cobrar. Põe o que o Nepomuceno disse aí depois do primeiro jogo aí, vai. O
o Diego Aguirre goza do prestígio com a diretoria, mesmo caso seja eliminado pelo São Paulo? Não, gosto do prestígio, não estaria aqui treinando, não estaria focado no jogo de quarta. E o que foi falado, pelo menos o que disseram do meu nome, foi que eu conversei com um colega de vocês, e essa conversa foi com o Cláudio, que todos o conhecem. Não toquei no assunto de técnico, não falaram nada de contratação de A, B ou C, e estamos dando apoio para o técnico, porque está desenvolvendo um bom trabalho para poder escalar e, enfim, em acreditar em quem possa ajudar o elenco nessas partidas necessárias, principalmente dentro da Libertadores. Bom, tá aí. Daqui a pouco vai abrir o microfone do Eduardo e ele vai falar sobre essas declarações. O desencontro, né, dessa análise feita naquele jogo e no jogo hoje. Tá, eu tô ligado que vai rolar. Agora, onde está escrito que não se pode cobrar de um treinador que até agora não ganhou absolutamente nada num baita investimento que foi feito? Tem que cobrar. Tem que cobrar. Você cobra de jogador que joga mal, tem que cobrar do treinador que escala e mexe mal. Não está errado, não. Mas daqui a pouco vocês vão falar. Deixa eu dar um recado. Daqui a pouco o Cadu vai falar aqui, a Edmara também. Eu preciso chamar a sua atenção para o loteamento Gardenville. Atenção, pessoal, adquira o seu lote de até 1.000 metros quadrados no Gardenville. Aliás, localizado às margens da BR-040, a 10 minutos de Sete Lagoas, com uma completa infraestrutura, com água, ruas compactadas e também, principalmente, o fato de você não dar entrada, pagar R$ 599 mensais, né? A gente leva você até o empreendimento todos os dias, você negociando direto com o dono, é fácil, sem consulta ao SPC ou Serasa, você vai comprar áreas de até 1.000 metros quadrados, às margens da 040, no loteamento dos Boleiros. 3485-0123, 99907-9139. Ligue agora, faça contato. Não tem entrada, a primeira prestação, o lote já é seu, ok? Gostaria de ouvi-lo. Diego Aguirre, Bom, enfim, não dá para falar do jogo ontem, né? O assunto hoje é a demissão do Diego Aguirre. Você acha que é a favor de ficar? Ô, gente, o programa tá no ar aí. Fala baixo, por favor, aí. Desculpa, pessoal de casa, por gentileza, a palavra é sua. Boa tarde. O povo entra no estúdio parecendo que tá entrando da cozinha da casa, né? Porque, nossa, eu passei uma chapinha no cabelo e tal. Tá no ar o programa, por gentileza. Ó, vocês dois estão falando muito das duas competições, o rendimento, os resultados. É óbvio, é válido, tem que falar disso sim. Mas eu queria falar aqui do rendimento, Você da ainda performance. continua achando que é o melhor elenco do país? Acho o melhor elenco do país e acho o trabalho do Aguirre fraco, não pelas eliminações em si, pela eliminação contra o São Paulo em si, mas porque eu acho que, em geral, o time produziu pouco. Eu estou falando de performance, como gosta de dizer o Tite, né? De rendimento. Eu acho que mais do que os resultados, na verdade, junto aos resultados, você tem que analisar o rendimento. E, para mim, o time rende menos do que deveria com o elenco que tem. Ponto. Então, o trabalho é ruim, independentemente dos resultados. Poderia ter sido eliminado para o São Paulo, jogando de outra maneira, e eu chegaria aqui e não diria que o rendimento é ruim. Se a gente pensar, tanto Mineiro quanto Libertadores, Everton, o Atlético fez um grande jogo contra o Colo-Colo na primeira fase do Independência. Foi um grande jogo, sim, venceu com facilidade, poderia ter vencido por uma goleada histórica. Fez um grande primeiro tempo contra o Del Valle aqui, e no segundo tempo já caiu, aquele jogo que o Casares foi substituído e a torcida reclamou com razão. E fora esse jogo contra o Colo-Colo e esse primeiro tempo contra o Del Valle, eu não vi muita coisa. Então eu acho que o rendimento não é bom, performance independentemente do resultado. Segundo ponto, nisso que o Pan está falando, e eu agradeço a menção de... a minha crítica partir... medida política, só para agradar. Não é não. Mas tudo porque bem, a crítica dele é correta, não é a crítica cega. A gente pode citar vários casos de escalação errada, de o problema não ser o rodízio em si, como eu tenho adotado quase um mantra aqui, e sim a forma de executar o rodízio. Mas vamos pegar dois casos mais recentes que estão mais ligados à eliminação contra o São Paulo. Ele administrou mal a questão do Casares. O Casares, e aí a gente tem que confiar na informação que a gente tem do clube, cometeu falhas de indisciplina sim, mas pequenas, não foi nada de outro mundo, como foi colocado na internet, por alguns criminosos até, né, cometeram crimes ao difundirem informações equivocadas sobre o Casares. Ele agiu de forma desproporcional nesse caso do Casares. Acho que valeria uma conversa, valeria uma bronca, valeria ficar fora de um jogo, talvez, para não perder o grupo, mas não deixar o cara fora de tantos jogos, essa coisa maluca que foi feita. E abrir uma condição de um monte de gente especular em cima da situação. Exatamente. A informação que a gente tem foi que ele chegou atrasado 2 vezes. Só isso. Se for só isso,
tinha que ser punido sim, mas não ficar fora de 200 jogos. É desproporcional. Sim. Né? Acaba punindo o time. É um erro dele. Acho que o Casares deveria ter jogado no primeiro jogo. E não é porque foi eliminado. Todos nós estamos falando isso aqui desde então. Ontem, Everton, é impressionante como o Aguirre tem o Cleiton num patamar completamente oposto ao meu. Aí é uma discordância, não estou me colocando como dono da verdade, mas é uma avaliação pessoal, uma coisa que eu discordo do trabalho dele. Para mim, o Cleiton tinha que ter sido titular. Para mim, o Cleiton está à frente de Carlos, de Patrick e de Carlos Eduardo. E ele parece ver o Cleiton atrás desses três. Então, eu discordo muito nessa avaliação do Cleiton. Para mim, o Cleiton foi um grande acerto da diretoria. O Daniel Nepomuceno trouxe o Cleiton para ou ser titular ou um reserva praticamente imediato. E ontem, ele não só errou ao não colocar o Cleiton como titular, e falei isso antes do jogo também na transmissão, escalaria o Cleiton como titular, como eu achei incrível, achei bizarro ele colocar o Carlos Eduardo no lugar do Carlos machucado. Tinha de ser o Cleiton ali. Ele tinha que tirar, se ninguém machucasse, a substituição era tirar o Patrick já no intervalo, porque o Patrick foi muito mal, e colocar o Cleiton. Como o Carlos machucou, e o Carlos foi bem no primeiro tempo, ele tinha que colocar o Cleiton e não o Carlos Eduardo. Ontem demorou para colocar o Dátulo, tinha que ter tirado o Eduardo mais cedo do jogo. Então, são vários erros. Que eu não entendo isso aqui, é você usar o Carlos Eduardo com o Dátulo no banco, fazendo uma função que era para o Dátulo ter feito. E o próprio Cleiton, isso que eu estou dizendo, o Carlos saiu ali, era para entrar o Cleiton. Né? E até o Dátulo na frente do Carlos Eduardo, mas ele colocou o Carlos Eduardo à frente de todo mundo. Aquela velha história do Patrick, gente, eu acho que eventualmente, circunstancialmente, pode ser válido sim, pela recomposição, pela correria, pela disciplina tática, mas se você pegar uma média do que ele fez aqui ao longo do ano, ele excedeu demais nessa questão do Patrick. Ele tem vários meias atacantes de qualidade para fazer o lado do campo, e em vários momentos escala o Patrick, que é pior tecnicamente, ponto. Dá uma seguradinha para mim, que eu tenho um recado rápido aqui, a Dimara vai falar também, vamos falar ao vivo daqui a pouco da Cidade do Galo, parece que o Diego Aguirre realmente já caiu, daqui a pouco a gente vai ao vivo para a Cidade do Galo. Agora um recado rápido, você financiou um veículo, as prestações atrasadas, o banco ameaçando tomar o seu bem, deu um basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. Você vai fazer a revisão do seu financiamento e parar de pagar taxas e juros abusivos. Você tem que virar o jogo. Sabia que dependendo da situação, você já poderia ter quitado o seu veículo com descontos de até 80%. É isso mesmo, seu veículo pode estar pago e você nem sabe. Não devolva o seu veículo sem antes ligar ou mandar seu WhatsApp. Você também está devendo no cartão de crédito, estourou aí o cheque especial e tal. Calma, esses contratos também podem conter juros abusivos e são passíveis de desconto. Não compre um carro e pague 2, meu amigo. Olha, preste atenção, você já quitou seu veículo e quer saber se tem direito à restituição? Liga também, tá? Então você vai ligar agora para a Associação Mineira de Defesa do Consumidor e Trabalhador. Não compre um carro e pague 2, meu amigo. 2567-7608. 2567-7608. Olha o WhatsApp, ele é 99695-3077. Vamos para um break rápido. Na volta, Cidade do Galo ao vivo. Parece que o Diego Aguirre se foi, hein? Até já.